Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um bate-papo, para mais papo menos treta, esse ambiente que a gente criou aqui para trocar ideia, bater um papo, conversar, conhecer com atletas, profissionais e principalmente amantes e entusiastas do esporte. A ideia aqui é a gente abrir mais a cabeça, abrir mais a mente, julgando menos, criticando menos e tretando menos. O nosso convidado de hoje, ele nasceu em Machado, aqui no sul de Minas. Ele tem hoje 43 anos, é casado, tem 3 filhas. E apesar de ter começado no esporte já mais velho, em 2019, ele diz que desde então a vida dele mudou. E de lá para cá, em 2023, ele se tornou campeão do ranking brasileiro na modalidade de cross country na categoria Master B1, campeão mineiro no short track na categoria Master B1, e esse ano, em 2024, ele é o atual campeão do cross country e do cross country marathon na temporada 2024 da International MTB Series, e vice-campeão master na Copa Internacional no short track e no cross country. E além de tudo, a gente não pode deixar de esquecer, ele é mágico. Bora receber Michel Diniz. Obrigada por topar. Ok, A gente não vai tomar muito teu tempo, porque eu sei que tua rotina é bem corrida. E isso também é é uma isso das aí. coisas que eu quero conversar contigo. Mas antes, eu queria saber, porque tu comentou comigo que o esporte começou tarde na tua vida. Como é Sim, que tu entrou nesse universo? né? Na verdade, ô Maitê, o esporte começou cedo na minha vida e eu tive uma breve parada no esporte, né? O mountain bike, a bike começou tarde na minha vida, né? Então eu já vim do esporte, né? Tentei aí no começo, quando eu era novo, né? Eu vou contar rapidão. Eu fui faixa roxa no judô até os 12 anos de idade, então eu comecei no judô com 6 anos de idade. Né? Então, disputei vários campeonatos. Então, sou campeão brasileiro de judô na categoria até 10 anos, né? Tem vários títulos mineiros de judô. Então, eu comecei minha trajetória no judô, né? Então, foi onde começou muito a minha disciplina no esporte. Eu dou muito às artes marciais, né? Então, o judô me disciplinou muito. E junto com isso, eu também jogava futebol, né? Então, eu tentei uma carreira no futebol também. Então, eu joguei. Passei uns 2, 3 anos da minha vida aí tentando jogar, né? Jogando em alguns clubes, viajando, fui até o Paraguai para jogar futebol, né? E com 14 para 15 anos eu tive a perca da minha mãe. Eu era o mais velho dos irmãos, né? E aí com isso meu pai falou: Ó, vem, para com isso, vamos estudar, vem para cá ajudar, né? Que eu viajava muito correndo atrás de futebol. E aí foi onde eu vim e fiquei mais em casa, né? E aí decidi a focar nos estudos e tudo mais, mas sempre gostei do futebol, sempre pratiquei o futebol. E eu entrei na bike por causa disso, né? No futebol, jogando futebol, mas dos meus 30 anos até meus 36, 37 anos, eu parei com as atividades físicas, né? Jogava futebol só de fim de semana, e aí mudei toda a minha rotina de vida, né? Então, eu tinha disciplina no esporte. E aí a bike, a hora que eu fiz de 37 para 38 anos, eu descobri a bike, né? Machuquei no futebol, quebrei o tornozelo e eu não podia mais, não tava conseguindo jogar o futebol, né? Tava com sobrepeso, né? Tava pesado, e aí eu fui pra bike. E aí gostei, com 3 meses que eu tava andando, falei, eu vou me aprofundar nisso, vou procurar um treinador. E aí é onde tudo começou, né? Quando eu tava com 38 anos. E tu comentou que é, isso foi uma mudança de chave na tua vida, né? Que mudou tua vida. Por que que tu É, acha que Eu acredito muito que o esporte ele transforma muito, né? Mas por que sim. como que tu enxerga isso? Mas de todas as atividades que eu já fiz, o Maitê, o, a bike, né, o mountain bike em geral, é uma atividade que, para mim, é a mais completa que eu já fiz até hoje. Então, não existe só a parte física, né? Então, ela exige mais coisas. E quando eu comecei na bike, eu achei que era só montar lá na bike e fazer força, né? E aí conheci o Paulinho, conheci vocês.
e aí foi quando tudo começou a mudar, né? Então, hoje eu tenho hábitos totalmente diferentes, né? Diminui muito a questão minha de bebida, eu gostava demais de beber, então diminuiu isso muito na minha vida. Eu fui, mas a minha vida, minha rotina é muito corrida, mas mesmo assim eu consegui começar a me organizar melhor, né? Eu vi que o esporte não era só um esporte físico, era um esporte mental também, então envolvia muito isso. Foi a primeira vez que, com 39 anos, eu já procurei uma psicóloga esportiva, né? No caso, a Kelly, que também veio a mudar muito o meu conceito de vida, né? Então, eu passei a ser um cara muito mais família do que eu já era, né? Um cara que convive muito melhor com as minhas meninas, aproveito muito mais a minha família, a minha esposa. O esporte fez eu aproveitar isso, né? O meu fim de semana ele é voltado para o esporte, né? E não é voltado para outras atividades que não sejam, que esteja envolvida a minha família, né? Junto com isso também trouxe o aprendizado aí de correr atrás de fazer alguma coisa para ajudar crianças no esporte, né? Então a gente tem hoje um afeto grande aqui com os pessoais, com as crianças do abrigo, né? Então eu tenho essa atividade também de fim de semana. Me envolvi demais, virei presidente da Associação Ciclística aqui em Machado, né? E aí, quanto menos tempo, parece que mais coisa eu arrumo pra fazer. E Então é agora, isso, a mudança é isso, sabe? querendo ou não, hoje tu não leva o esporte, né? Tu não leva a bike só como um hobby. Tu não é a tua profissão, mas tu compete, né? Tanto que tem vários títulos aí super tops, né? Super bacanas. E Uhum. foi viajando bastante por conta de competição, para participar. E como é que é isso com a tua família? Porque, querendo ou não, então tu saiu de um lugar que eu posso estar em casa, mas talvez eu não esteja dando presente, e agora eu estou viajando por conta do esporte que traz muito mais benefícios de um outro jeito, né? Como é que é isso? Como é que elas lidam com isso? Aqui em casa todo mundo se envolveu com o ciclismo e com as competições, né? Então, onde dá para minha família ir, todo mundo tá junto nas competições, né? Gostam de ir, gostam de estar junto e conhecem do esporte, nem sabe quem são os adversários, conhece a fundo, até minha pequenininha, é, qual que são as modalidades, né? Sabe lá na corrida, se tá na última volta, se eu tô bem posicionado, se eu não tô, elas que me dão apoio, né? Então vai pro apoio, põe a pulseira e elas ficam lá no apoio, então assim, gritam demais, torcem demais, vibram demais. Então, essa vibração nas provas que dá para elas irem, elas estão junto. E nas que não dá, parece que a presença minha é maior ainda, né? Porque através do telefone, aí, já competiu, tá saindo agora, já alimentou, já fez isso, já fez aquilo. Então, acaba que, mesmo distante, a relação é muito próxima, né? Porque a competição fez envolver isso, né? A gente conversa muito mais hoje através do WhatsApp, do Instagram com elas, do que quando eu não tinha atividade física, né? Porque elas querem saber como que tá a rotina mesmo eu longe do final de semana, né? Então, elas se envolveram junto, abraçaram, tipo, junto, assim. Isso, abraçaram junto, né? E além de abraçar, a André, minha esposa, também hoje é uma praticante do esporte, não compete, mas gosta muito de pedalar, né? Pedala bastante. A minha novinha, a mais nova minha, a Antonella, em todas as provas que eu vou, ela corre a Kids, né? E já não gosta de perder, já virou competitiva, né? Então, envolveu todo mundo, né? Então, envolveu todo mundo, né? A minha mais velha, que estuda em Itajubá, né? Estuda aí, esse fim de semana ela já mandou lá que foi a destaque do esporte no mês, né? Então, é envolvida com vários esportes lá também, então gosta. É por isso que eu falo que mudou muito a minha vida e a rotina nossa aqui em casa, né? Questão de hábito alimentar, principalmente, mudou demais, né? Então, todo mundo entrou na rotina que é uma alimentação que vai fazer aquilo, mas aprendeu a se alimentar melhor, né? Através da minha rotina. Isso é muito legal, né? Porque tu vê, às vezes são coisas que podem parecer pequenas para ti, mas que começam a impactar todo mundo, não só elas, mas os amigos delas, né? E assim por diante, a família dos amigos delas. Então, é realmente um agente de transformação, né? Que a gente falou, tu tem ali, tu trabalha com crianças ali também com o esporte, né? Tu tem trabalho, é uma ONG? É um abrigo, né, que pessoas carentes aí que estão na rua ou que passam algum problema com familiar, elas vão para esse abrigo, né? Uhum. Então, essas crianças, a gente fez um movimento junto com a Associação Ciclística aqui de Machado e a gente arrecadou. Então, todos eles hoje têm bicicleta, são em torno de 20 abrigados, né? Então, todos têm a bicicleta, né? E os fins de semana que a gente pegam eles,
todos para fazer atividades na bike, né? Então, esse fim de semana teve, né? Então, estavam lá, desde os bebezinhos, né? A gente leva lá, já começa no velotrolzinho lá, tem as bicicletas com rodinha, né? Muitos eram mais velhos, não sabiam andar de bike, aprenderam a andar, né? E assim, para eles é um prazer também, né? Não ficar só lá dentro do abrigo. No domingo eles estão com a gente em alguma atividade na rua, mas envolvendo a bike e o esporte. E às vezes eles já chegam esperando, né? Isso. Isso aí, Os isso aí. dias para chegar o dia que vai estar lá pedalando. Exatamente, exatamente. Eles ficam esperando, sabe? Às vezes me vem na rua, me perguntam, "Ô, que dia que a gente vai e tal, porque gosta daquela atividade, né? E aí a gente vai, pega as bicicletas, tal, dá manutenção, pega eles, leva, faz um café lá, uma brincadeira lá, sempre faz. Esse fim de semana que passou mesmo, nós montamos uma pistinha kids lá e colocamos todo mundo para andar nessa pista, né? Ficamos lá instruindo, então foi legal também. Então a gente faz esse tipo de atividade com eles. Que legal. E bom, tu já falou, né, que quanto menos tempo tem, mais coisa vai arrumando, né? Tu trabalha com o quê mesmo? Com que eu trabalho? É, Eu sou engenheiro agrônomo, né? Então eu trabalho numa multinacional hoje. Eu faço toda uma gestão de desenvolvimento de mercado, café praticamente Brasil todo e cereais, né? Que é soja, milho, feijão e outras culturas. Eu faço praticamente toda a região de Minas, né? Tirando o Triângulo Mineiro. Então eu viajo muito, né? Então tem bastante compromisso de viagem. A maioria do meu tempo eu estou na estrada, ou estou fazendo palestra, ou eu estou fazendo meus testes de produtos no campo, né? e como tu consegue conciliar tudo isso? Porque é uma rotina de treinos, não envolve só o pedalar, tu já falou, tem também a parte de treino de força, né? Tudo isso. Tem viagem, tem família, tem tudo isso. Como é que é a tua rotina? Onde é que tu encontra tempo para fazer tudo isso? Ô, Maite, o legal disso tudo é que eu falo que vem mudando a minha vida, porque antes, quando eu não tinha essa atividade, eu era, entre aspas, muito mais desorganizado do que eu sou hoje com toda essa rotina. Então, assim, toda semana, na quinta-feira, eu já mando a minha agenda de trabalho pro Paulinho. Então, Aí se eu for falo, fazer Paulinho, ó, viagem, ele já sabe. eu viajo, eu consigo treinar tal dia, consigo fazer academia tal dia. E a gente monta essa rotina nossa de treinos em cima disso, né? Mas com isso, eu acho que assim, o Maite, quando a gente quer fazer e a gente tira as muletas, dá para fazer, né? Dá para se organizar, né? Dá para se organizar. Até dentro da empresa hoje, sou muito valorizado por isso, né? Todo mundo me pergunta, vem conversar comigo, e assim, fica admirado pela rotina, mas eu carrego comigo, né? Então, assim, a minha viagem, sai minha viagem, minhas roupas, minhas coisas de trabalho, e sai também uma mala minha do esporte, né? Então, vai junto a minha bicicleta, eu já sei os lugares que eu vou. Eu viajo de carro, dá para me levar a mountain bike nesse dia. Na quinta eu já falo pro Paulinho, dá para treinar de mountain bike. O dia que não dá, eu levo a minha speed, levo meu rolo interativo, né? Então, toda vez antes de eu sair pro trabalho, eu já fiz a minha atividade física, né? Então, eu faço, quando eu tô em São Paulo, dentro de hotel, eu levo. E é uma briga, né, para subir com um bike, para subir com um rolo, né? Muitos hotéis, vai fazer barulho, não vai. Então, assim, se fosse arrumar desculpa, eu não levaria, mas eu dou meus jeitinhos, né? Até uns furos aí eu tenho. Tem lugar que eu subo pelo elevador de serviço, tá tudo certo. E monta minha bike, treino, desço pelo elevador de serviço, guardo lá embaixo na minha caminhonete de novo e ninguém sabe que treinou, né? Mas eu treinei, né? O cara acha que eu não tô com o rolo lá no quarto, mas eu tô. E assim vai se virando, né? Acorda de madrugadinha, faço meu treino, 7 horas, 7h30, eu já tô pronto para trabalhar. Mas o que que te faz, assim, ser tão disciplinado? Porque, cara, não cansa? Tu não tem, não, cadê o cansaço físico, o cansaço mental? Porque lidar com tudo isso, às vezes, não é nem só o físico, né? O mental, às vezes, desgasta bastante também. Desgasta bastante, mas assim, eu tô vindo de uma fase de transição, né? Então eu fiquei uma semana agora sem bike, né? E muito, assim, o Paulinho pegou no meu pé para mim ficar sem bike. E para mim foi a semana mais cansativa minha, né? Que eu cheguei em casa, minhas meninas estavam aqui, né, na quinta-feira. Aí a Andréia e as meninas me perguntaram, nossa, mas você tá tão abatido, você tá tão mal, você trabalhou demais essa semana e você ficou sem bike ainda. Eu falei, não, eu tô assim porque eu fiquei sem a bike.
Então, como a minha rotina de serviço ela é muito pesada mentalmente, né? Muito compromisso, muita responsabilidade, a bike me tira esse peso, sabe, Maite? E eu levo muito regrado a minha questão de recuperação muscular, né? De dormir bem, de se alimentar bem. Então, quando eu faço atividade física na parte da manhã, esse alimentar bem, esse recuperar bem, para mim, vira uma meta para mim, né? Então eu faço tudo regradinho, né? Então quando eu fico sem atividade física, eu posso dormir mais tarde um pouquinho, eu como uma coisa errada ali, eu acho que isso acaba me atrapalhando mais ainda. Então essa questão virou rotina, né? Para mim o que me faz fazer isso? Porque é prazeroso de eu fazer. Eu falo o dia que não ficar prazeroso, eu paro de fazer. Hoje essa rotina é muito mais prazerosa para mim do que eu no final da tarde terminar e às vezes ir para um bar, para algum lugar, assim, para mim é mais prazeroso, a minha recuperação, o meu descansar, para mim tá bem, para entregar um treino no outro dia, né? Mas o ponto principal disso tudo é que eu tenho algumas metas traçadas na minha cabeça, que são para 4, 5 anos, que são metas de conquista de alguns títulos a nível nacional. E que eu venho construindo ele já há alguns anos, né? Há 3 anos, né? Eu pus um objetivo de 6 anos junto com o Paulinho para me chegar nesses títulos. E chegou na metade disso aí já, há 3 anos, né? Passou rápido, né? Então eu preciso de mais 3 anos para mim chegar nesse objetivo que eu quero, sabe? E eu não vou abrir mão, né? Então, assim, isso para mim é um foco, um pensamento meu diário. Tá escrito em todos os meus cadernos de trabalho, eu troco todo ano, né, meu caderno. E todo ano tá na capa desse caderno meu essa meta que eu quero conquistar, né? Então, isso torna para mim, eu tenho que obedecer e tenho que seguir a risca para mim chegar nesse objetivo. Senão eu não consigo chegar, porque eu comecei mais velho no esporte, né? Mas quando tu pensas, isso acho que é uma coisa muito de empresa, né? De olhar o objetivo a longo prazo. É, Assim, sim. não é uma coisa normal entre aspas, né? Mas não é comum. Assim, na empresa a gente sempre tem, né? Indústria, principalmente a indústria, né? Sempre olhar daqui a tanto tempo, tem esse planejamento a longo prazo. Mas para tu alcançar isso a longo prazo, tu precisa também planejar muito bem e tá muito certo, assim, do que tu quer, porque pô, qualquer coisinha, às vezes, que acontece, tu já desestabiliza, né? Se tu não tem, claro, muito foco, muita disciplina, se tu não tá com a mente bem trabalhada. Chegou algum momento, assim, tu pensar em, cara, isso aqui não é para mim, não vou chegar lá. E você falou tudo, Maite, e assim, eu nunca tinha correlacionado isso, mas é questão de empresa mesmo, né? Dentro da empresa nossa, hoje a gente já pensa na meta. Em 2020, a gente pensava na meta 2030, que a gente chamava, né? Que era para 2030, que é 10 anos, né? E com isso eu venho traçando minhas metas menores, né? Para ir construindo isso aí. Eu já fiquei muito chateado, sim, já pensei em parar, mas quando e aprendi muito isso com o Paulinho, né? Eu batia muito a cabeça, e aí vai na questão do descanso que você falou e de estar bem. Quando eu chegava num estresse de ficar doente, né? Então, treinava tanto, às vezes, que acabava passando do ponto, né? E às vezes conversando com o Paulinho, conversando com o nutricionista, mais falou: ó, tira o pé uma semana, né? E aí eu achando que era o dono da verdade, falava, o quê? Eu não vou tirar o pé uma semana, não, vou perder performance. E continuava, né? Então, para mim, o ano de 2023, 22 para 23, ele foi muito conturbado com questão de saúde, né? Então, foi um ano, para você ter ideia, eu tive Covid 4 vezes nesse ano. E mesmo com Covid, assim, eu não parava meus treinos, né? Eu tentava não perder performance, e com isso eu não performei praticamente nada de 2022 para 2023. Então foi um ano que eu senti muito, né? E aí, fazendo uma leitura de final de ano com o Paulinho, a hora que eu olhei as metas que eu tinha construído para fazer, né, para chegar até nessa que eu quero chegar, nós não tinha entregue nada, praticamente nada, né? Então, assim, eu falei, ó, eu preciso começar a respeitar mais o meu corpo. E foi quando eu comecei a fazer isso, né? No final de 23 e agora para 24. E foi onde eu consegui minhas melhores performances de 23 para 24, justamente porque eu falo, né? Eu sou agrônomo e na agronomia a gente fala muito que a gente chama do ciclo de nutrientes na planta, né? Então a gente tem um desenho de um barril, né, um barril de madeira que é feito porque tanto de madeirinha, e a gente fala, não adianta nada no barril
tá com um nível elevado muito grande do nutriente, tá faltando outro, né? Porque a água vai vazar. A hora que você põe a água naquele barril, se não tiver todo cheio, vai vazar. Né? E às vezes eu tava bem mentalmente, eu tava com equipamento bom, eu tava com tudo certinho, mas eu não tava respeitando meu limite do corpo, né? Então a performance vazava ali nessa brecha que tinha, né? Falei, eu preciso fechar isso aí. Então eu comecei a respeitar mais e vi que isso começou a melhorar. Então eu tive essa queda de 2022 para 2023, pensei sim até em dar uma tirada de pé, mas aí depois nós nos acertamos, eu com o Paulinho, e comecei a respeitar isso e tudo se encaixou para 2024. Acho que isso é a própria maturidade, né? Nem maturidade, eu tô falando assim de idade biológica, mas a maturidade no próprio esporte, né? Porque conforme tu vai Sim, evoluindo no esporte, tu também vai se conhecendo dentro daquele universo ali. Então, e aí, exato, né? Porque às exato. vezes o treinador ele também tá te conhecendo, independente de quanto tempo tu treina com o mesmo cara. Porque vai ali treinando, 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 o corpo vai adaptando, chega uma hora que talvez, putz, né? Não sei, mas eu acho que a maturidade a evolução do esporte ela vai caminhando junto assim com a maturidade mesmo, né? A gente vai Vai, evoluindo, vai. crescendo, se entendendo, se conhecendo. Com a experiência, né, no esporte, né, porque eu comecei novo no esporte, né, com a experiência disso aí. Né? E vai aprendendo, né? O bom é que cada dia é um aprendizado, né? O esporte é um aprendizado, isso é bom demais. Na bike eu acho que é muito mais do que os outros esportes. A bike ainda tu ainda pratica a modalidade de mountain bike, né? Então tu está em contato com a natureza direto, que é também uma outra coisa, né? Que a gente poderia uma próxima ligação a gente até falar sobre isso. É, Um outro universo, eu acho. é isso aí é muito bom. Ô, Michel, a gente tem na MAP o nosso slogan, que é o It's Time to Fly, né? Que tem essa ideia de sair da zona de conforto, buscar objetivos, grandes objetivos, superar limites. O que que tu ainda acha que tu tem que superar e para onde tu tá? Bom, tu já me falou que são ali mais uns 3 anos para tu alcançar o teu objetivo, mas para onde que é? Para onde que tu tá indo? Para onde que tu tá voando? E o que que tu precisa superar ainda para alcançar esse objetivo? Eu acho, o Maitê, na bike é uma construção, né? Então eu falo muito assim, eu, eu gosto muito do cross country, né, da modalidade XCO, e mas assim, um dos meus melhores resultados só quando eu tô na maratona, né? E eu falo muito isso, eu sou teimoso em me desafiar, né? Então, assim, sempre o Paulinho quer e tem ter eu falo com ele, eu quero me desafiar. E o que eu preciso muito evoluir é a minha questão técnica no XCO, né? Então, as categorias que a gente roda no XCO, a gente roda com pessoas extremamente técnicas, né? Então, são pessoas que vêm do mountain bike aí há muitos anos, 20, 30 anos em cima de uma bike, né? Então, a questão técnica, né? A fluidez numa pista, né? A forma de pilotar a bike é onde eu estou procurando muito a minha evolução, né? Então, procurei evolução na questão de força, né? Então, e aí é mais um ponto lá do barril que a gente fala, né? Não é só força que ganha, é questão da experiência e a questão técnica. Então, estou procurando evoluir muito isso. Estou fazendo uma transição, uma base muito focada nisso, nesse 2024 com o Paulinho, né? Então, assim, é o que eu falo, que você falou também, a conversa com o treinador, né? Às vezes está muito tempo e o feedback nós com o treinador, eu acho que é muito mais importante do que uma planilha de treino só, né? Então, ele entender a necessidade que a gente tem, né? Então, eu corro muito atrás dessa questão técnica minha, dessa evolução técnica minha, então é um ponto que eu tenho muito a evoluir, e outro ponto é o desafio dia a dia de estar com a mente sempre bem para estar conciliando o trabalho aí, entregar melhor performance no trabalho, né? Porque lá eu preciso entregar a minha melhor performance, lá o meu objetivo tem que ser entregue todo ano, a curto prazo, e eu tenho que ser campeão todo ano, né? Lá não aceito o segundo lugar, então esse é um diferencial do trabalho. Então, essa relação trabalho e bike, para mim, ela é muito importante. E eu nem coloquei família nisso, porque para mim, família, eu acho que foi um ponto que eu já consegui conciliar. Nós já estamos muito bem alinhados nisso, né? E elas também estão alinhadas aos meus objetivos. Então, esse ponto da questão técnica dentro das pistas e da questão de continuar conciliando trabalho
treino, né? E uma última pergunta que eu comentei na tua apresentação, que eu já fiz antes, que eu gravei antes, eu comentei que tem uma coisa que tu não me passou. E tu é mágico. Ou vai ter, Eu a descobri isso gente, há pouco tempo. você descobriu isso num campeonato pan-americano, né? Não dá para revelar nenhum truque, não? Ah, foi bom, hein? Sempre é o que eu falo. E por que que eu gosto muito das competições também? Já viajei muito com vocês, né? Já fomos para o Campeonato Mundial na Argentina e tudo mais. É, eu acho que o esporte também a gente tem que conviver de uma boa forma. A viagem tem que ser prazerosa, né? Você chegar lá, você tem que estar convivendo com pessoas que você gosta de estar ali no meio, que você convive como se fosse uma família. Então, isso para mim, com vocês da MEP, é o que eu sinto, né? E é o que eu sinto praticando também o cross country. Então eu gosto do ambiente do cross country, de estar mais junto com pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar convivendo, né? Então a modalidade e a assessoria me levou para esse lado de estar no cross country e de estar brincando com todo mundo sempre que a gente tá junto aí, fazendo as amizades. Ah, eu acho que se perde esse. Tanto que eu falo assim, sempre para os atletas antes de prova, cara, se diverte. E quando eles voltam, eu pergunto, se divertiu? Porque eu acho que se perde isso, eu acho que perde todo o sentido também, né? Independente de ser profissional, ser amador ou o quê. Tem que ser uma coisa prazerosa para a gente poder levar a longo prazo, né? Sim, sim, sim. É legal demais. É. Mas é isso. Era curtinho. Muito obrigada por Ô, topar, que isso. por se disponibilizar até aqui. Talvez eu chame mais vezes, talvez eu chame com o Gustavo, com o Wilson, para falar sobre o Machado Team, que eu sei que também é um projeto bem legal, que movimenta muito a cidade de vocês. E, Uhum. e é isso. Mais uma vez, obrigada. Não, precisando, nós ajeita um tempinho, nós vamos falando. Beleza. Valeu, Tá Michel. bom? Então tá bom, até mais, Meitê. Tchau. Até mais. Tchau.